célula E2. E apertando Enter, já está funcionando o filtro para sim, não, pendente. Então, por exemplo, hoje vamos aprender como construir uma planilha de lista de convidados no Planilhas Google, que pode auxiliar na organização de um aniversário, de um casamento, de um almoço, entre outras opções. E o interessante desta planilha é que teremos listas suspensas com diferentes opções e também filtros para essas informações. Então, por exemplo, temos aqui uma coluna para os nomes, uma coluna com status de confirmação, que já possui algumas opções na lista suspensa, sim, não, confirmação pendente, também a opção de selecionar diferentes mesas para melhor organizar as pessoas no evento, e aqui os filtros, então, por exemplo, posso filtrar por confirmação, quais pessoas confirmaram que irão ao evento, quais confirmaram que não irão ao evento e quais ainda não confirmaram, além de poder verificar quais são as confirmações para cada respectiva mesa. Por exemplo, selecionando o filtro mesa 1, o William confirmou que vai ao evento e a Beatriz também confirmou que vai ao evento. Então podemos ir aplicando esses filtros para retornar as informações de acordo com regras que iremos criar ao longo desta aula. E por fim, breves estatísticas das confirmações, então os percentuais de quantas pessoas confirmaram que sim, que não, que estão com confirmação pendente, além do número total de convidados. Então, caso queira aprender a utilizar listas suspensas, a utilizar a função query, a utilizar também a função conte.valores e outras informações e conceitos interessantes do Planilhas Google, recomendo acompanhar este vídeo até o final. Temos aqui então uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Uma primeira coluna, que possui os nomes das pessoas convidadas para o evento, uma segunda coluna, que vai possuir o status de confirmação, então a pessoa pode confirmar que vai ao evento, pode confirmar que não vai ao evento, ou pode ainda não ter confirmado se vai ou se não vai. Então aqui vamos adicionar uma lista suspensa com diferentes opções para facilitar a seleção dos dados. Então vamos selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar a opção de Lista Suspensa. Vai abrir este menu de regras de validação de dados, com os critérios sendo um menu suspenso, e aqui podemos editar, alterar as diferentes opções. Então, poderíamos ter a opção sim, quando a pessoa confirma que vai ao evento, a opção não, quando a pessoa confirma que não vai ao evento, e aqui, então, adicionar outro item. Valor, poderia digitar, por exemplo, valor pendente, quando a pessoa ainda não confirmou. Podemos também, nestes menus, ao lado da opção, aplicar uma estilização para cada uma das opções. E tendo aqui essas três opções, vou apertar em concluído. Vou fechar esse menu. E agora já temos as listas suspensas com as opções sim, não e pendente. Vou brevemente preencher todas as listas. E agora podemos fazer o mesmo nesta coluna C, que possui as mesas, ou seja, em quais mesas as pessoas estarão organizadas e dispostas no evento. Então poderíamos selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar a opção Lista Suspensa. Vai abrir, então, novamente, este menu de regras de validação de dados com o menu suspenso, e aqui podemos editar as opções. Então, por exemplo, mesa 1, mesa 2, adicionar outro item, mesa 3, adicionar outro item, mesa 4, adicionar outro item, mesa 5. E aqui neste menu, ao lado de cada opção, poderíamos aplicar uma estilização para as diferentes opções. Apertando em concluído, fechando o menu, agora sim, temos esta lista suspensa com as diferentes opções para selecionar, neste exemplo, as diferentes mesas do evento. E se eu quisesse posteriormente adicionar novos nomes para a lista de convidados, por exemplo, João e Pietra, como eu poderia trazer para essas novas linhas 22 e 23 as opções das listas suspensas? Poderíamos facilmente ajustar esses intervalos abrindo o menu Dados, selecionando a opção Validação de Dados, e aqui há as duas regras que criamos para a coluna B e para a coluna C. Vou abrir, por exemplo, a regra da coluna B,
E aqui temos o intervalo que ela está analisando. Então, coluna B, da linha 2 até a linha 21. Agora temos também a linha 22 e 23, então basta eu apagar este 21 e digitar 23. Aperto em concluído e vamos fazer o mesmo para a regra da coluna C. Então ela vai ir de C2 até C23. Aperto em concluído, vou fechar aqui este menu. E agora então, temos também, para as novas pessoas adicionadas na lista, a lista suspensa, ou menu suspenso, com as diferentes opções de status de confirmação, de mesa e assim por diante. Muito bem. E inclusive, se você gostou desta primeira parte do vídeo, ensinando a criar, editar e utilizar as listas suspensas, inscreva-se no canal, deixe um like aqui no vídeo, pois isso me ajuda muito e me motiva muito a continuar criando conteúdos aqui para o canal. Muito bem, então agora, feitas as informações de nomes, lista suspensa de confirmação e de mesas, vamos para os filtros, nos quais utilizaremos novamente listas suspensas e principalmente a função query, para realizar consultas de acordo com critérios que vamos elaborar. Então aqui primeiro vamos criar um filtro para filtrar por confirmação. Então, selecionando esta célula, menu Inserir, opção Lista Suspensa, e aqui então, novamente, como fizemos anteriormente, uma opção Sim, Não e Pendente. Vou também aplicar uma estilização e apertar em Concluído. E vou fazer o mesmo para as confirmações e mesa. Então, Inserir, Lista Suspensa, e aqui mesas 1 até mesa 5. Apertando em Concluído, já temos aqui os filtros e as mesas. Agora, então, primeira regra, queremos filtrar por confirmação, ou seja, queremos analisar esta coluna B, ver quais estão com a confirmação igual à confirmação selecionada neste filtro e retornar os respectivos nomes que estão na coluna A. Então, para isso, vamos utilizar a função query. Então, digito igual a query, e esta função que vamos utilizar para realizar uma consulta em um intervalo de dados. Inclusive, se você quiser aprender um pouco mais sobre a função query, há um vídeo bastante interessante aqui no canal ensinando a sua utilização básica. Agora, continuando, então, primeiro parâmetro da função query, o intervalo de dados que iremos analisar. Nesse contexto, vamos selecionar a coluna A e a coluna B. Aqui, inclusive, está analisando de A2 até B23. Poderia, inclusive, apagar este 23, para que assim, caso posteriormente sejam inseridos novos dados, eles também sejam analisados. Muito bem, então vamos analisar de A2 até B, a coluna B, ponto e vírgula, e agora sim vamos realizar a consulta, utilizar a sintaxe da função query. Então aqui vamos basicamente abrir e fechar aspas duplas. Dentro deste espaço das aspas duplas vamos digitar select, ou seja, selecione, select A, selecione os dados da coluna A, where B, aonde B respeite o critério que vamos digitar agora. Então, selecione os dados da coluna A, onde a coluna B for igual. Agora é o seguinte, vamos ter que concatenar a informação que está vindo da célula E2, que é o nosso filtro, que vamos selecionar por meio da lista suspensa em E2, que vai ter o valor sim, não ou pendente. E aqui a sintaxe vai ser o seguinte, vamos abrir e fechar aspas simples, dentro desse espaço das aspas simples, abrir e fechar aspas duplas, e dentro desse espaço entre as aspas duplas, duas vezes o operador E comercial. E entre esses dois símbolos do E comercial, vamos digitar E2. E agora, ao fim da função, vamos fechar parênteses. E aqui, basicamente, então, vamos selecionar de A2 até a coluna B. Vamos selecionar os dados da coluna A, ou seja, os nomes, aonde a coluna B, ou seja, o status de confirmação, for igual ao que vier da célula E2. E apertando Enter, já está funcionando o filtro para sim, não, pendente. Então, por exemplo, aqui em sim, vamos verificar William, Igor, Olavo, Vanessa, Fernanda, Samuel e assim por diante. Não, Marcelo, Patrícia, Roberta e assim por diante. E pendente temos aqui
os nomes Beatriz, Eduardo, Teresa, Daniela e Gabriel. Muito bem, então o nosso filtro por confirmação já está funcionando. E agora vamos também utilizar a função query para retornar os nomes das pessoas que estão confirmadas em uma respectiva mesa. Então, novamente, vamos digitar igual a query, seleciona a função, o intervalo de dados, então, vamos selecionar a coluna A, a coluna B e a coluna C. Novamente, aqui onde diz de A2 até C23, vou apagar o 23 para ampliar esse intervalo de análise. Ponto e vírgula é agora a consulta, então, abrir e fechar aspas duplas. Entre as aspas duplas, vamos digitar, então, select A, ou seja, selecione os dados da coluna A, os nomes, né? Where B igual, ou seja, onde a coluna B for igual, aqui, então, abrir e fechar aspas simples, né? Vou digitar sim. Então, vamos selecionar os dados da coluna A, aonde a coluna B tiver valor sim, e vamos utilizar aqui esta cláusula AND para unir duas regras, C igual a, novamente, a sintaxe que utilizamos antes. Então, abrir e fechar aspas simples, dentro desse espaço, abrir e fechar aspas duplas, e dentro deste espaço, duas vezes o operador E comercial. E agora, então, vamos querer retornar a informação que estiver na célula G2. Então, digito G2. Aqui no final, vou fechar parênteses. Então, em resumo, vamos analisar as colunas A, B e C, selecionar os valores de A, ou seja, os nomes, aonde a coluna B for sim, e aonde a coluna C tiver o mesmo valor que está nesta lista suspensa da célula G2. Vou apertar Enter e vamos testar mesa 1. Então, mesa 1, William, Igor, Marcelo, Beatriz, e queremos apenas os confirmados, então William e Igor, perfeito. Se, por exemplo, o Igor mudar sua confirmação para não, o nome já não aparece mais na lista, aparece apenas o William. Por exemplo, agora então, mesa 2, Olavo e Vanessa confirmaram presença, então mesa 2, confirmação sim. Se, por exemplo, a Patrícia alterar a sua confirmação para sim, o nome também vai aparecer aqui nesta lista do filtro. E agora, então, para finalizar, vamos trazer aqui o total de convidados e as quantidades e os percentuais das pessoas que confirmaram sim, não ou que estão com a confirmação pendente. Para trazer aqui o total de convidados de forma dinâmica, vamos digitar igual a count.valores, esta função que vai retornar a quantidade de valores em um conjunto de dados. E aqui vamos selecionar, e basicamente o parâmetro que vamos passar aqui como referência para a função, vamos selecionar o intervalo de dados, aqui no caso está analisando de A2 até A23, poderíamos inclusive apagar este 23 para analisar toda a coluna A, e assim, caso posteriormente sejam inseridos novos nomes, também serão contabilizados. Vou fechar parênteses e apertar Enter. Então, já está contando o total de valores de A2 até o final da coluna. Então, no caso, está retornando 22 valores. Total de convidados, 22 pessoas. E agora, para contar a quantidade de pessoas que confirmou sim, não e que está com a confirmação pendente, além dos respectivos percentuais, vamos utilizar a função count.c, que realiza uma contagem condicional em um intervalo. E basicamente ela vai receber como parâmetros o intervalo que vamos analisar e o critério que queremos definir como regra, que quando for verdadeiro, a contagem, o contador, aumenta. Então aqui vamos selecionar o intervalo da coluna B. No caso, selecionamos de B2 até B23. Poderíamos apagar este 23 para aumentar o intervalo e analisar toda a coluna B, assim caso posteriormente sejam inseridos novos dados, também serão contabilizados. Ponto e vírgula, e o critério é basicamente, queremos aqui o texto sim, então vou abrir e fechar aspas duplas, e entre essas aspas, digitar o texto sim. E agora ao final da função, fechando parênteses, vou apertar Enter, já temos a contagem condicional de sim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por exemplo, se eu alterar aqui João, confirmação sim para confirmação pendente, este número já caiu dinamicamente para 10. E vamos realizar isso também para o contexto do não e o contexto do pendente. Então, agora, um pouco mais rápido, vamos repetir o fluxo. Então, intervalo de B2 até a coluna B, ponto e vírgula, critério entre aspas duplas não, vou fechar
parênteses, e vamos fazer o mesmo para o pendente, igual conte ponto C, o intervalo então de B2 até o resto da coluna B, ponto e vírgula, entre aspas duplas, o texto pendente. E temos aqui então, sim, 10 pessoas, não, 6 pessoas e pendente também 6 pessoas. Conforme alterarmos as informações, estes números também vão sendo alterados. E agora, para finalizar o percentual, basicamente vamos selecionar este intervalo de dados, já vamos deixar formatado com o percentual, então aqui tem esse atalho de formatar com o porcentagem, vou clicar neste atalho, e agora vamos basicamente dizer que este valor dividido por este valor vai ser o nosso percentual. Então aqui, por exemplo, digito igual, seleciono esta célula, barra, para realizar a divisão, total de convidados. Vou apertar Enter. E agora podemos fazer isso também para o não e para o pendente. Então, igual, seleciono o valor de confirmações que não vão, barra, para fazer a divisão, total de convidados. E vamos finalizar aqui, então, igual, seleciono o valor de confirmações pendentes, barra para realizar a divisão e seleciono a célula que possui o total de convidados. Apertando Enter, já temos aqui o percentual de confirmações que sim, que não e confirmações pendentes. Muito bem, e agora esta planilha de auxílio, de apoio para a organização de uma lista de convidados já está funcionando de forma dinâmica. E se você gostou deste conteúdo, acredito que também possa gostar deste outro vídeo que eu vou deixar aqui na tela, ensinando também outros assuntos e temas muito interessantes sobre planilhas Google.